Olá pessoal, nós vamos dar sequência ao nosso curso, nossa série sobre o sonho de Jesus para a sua noiva. Esse é um momento também da nossa família Koinonia, então nós vamos estar mergulhando em temas que são pertinentes à nossa vida como igreja, tá? Eu quero começar citando o teólogo Emery Bancroft, que ele diz assim sobre o assunto de hoje. Ao estudar sobre os oficiais da Igreja do Novo Testamento, estamos diante de um dos mais importantes e mais difíceis assuntos relacionados ao assunto geral das práticas das igrejas. E um assunto que tem tido investigações amplas e debates de todo e qualquer ponto de vista. Então a gente já começa vendo que a situação, ou o tema, os oficiais da igreja, é um tema amplo e também bastante discutido. E eu sei que tanto você, lendo a palavra, você vai ver vários títulos para líderes na igreja, como de hoje em dia você vê no meio evangélico, de uma forma geral, várias abordagens e até formas de organizar. Geralmente se trata de uma hierarquia, né? Ou da denominação, ou dentro da igreja, daquele grupo, denotando uma certa hierarquia. Então, por isso que nós precisamos colocar o nosso ponto de vista, né? Como igreja e como pastores, a gente quer tentar esclarecer e mostrar. E nós defendemos e colocamos o ponto de vista batista histórica, né? Eu diria a doutrina batista e também as distintivas batistas. O que é que faz um batista ser um batista? Então, do ponto de vista histórico, então, existem dois oficiais na igreja batista, nas igrejas, e a gente defende essa ideia, como a norma nas igrejas locais, né? Nós não estamos aqui falando de diretoria eleita da igreja, nós estamos falando de oficiais biblicamente credenciados, né? Vamos falar assim, então, pastores e diáconos. Nós vamos falar sobre alguns títulos usados no Novo Testamento, então, para esclarecer e mostrar um pouco esta questão de uma forma do ensino bíblico. Tem vários oficiais na igreja desde o seu início, né? E algumas situações são descritivas da igreja, em Atos dos Apóstolos e nas epístolas, né? E nós falamos da ideia de questões descritivas e questões ou situações normativas. Então, existe uma diferença aí. Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nas Escrituras, nós aprendemos em toda a Escritura muito sobre Deus, criação, a história espiritual do ser humano, de Deus mesmo, a escolha de Deus da nação de Israel, as profecias em relação à nossa época até, você vê no Antigo Testamento. Você aprende sobre a santidade de Deus, você aprende sobre o padrão ético de Deus, a moralidade que Ele espera da gente, né? Então a pergunta seria, quando a gente fala de coisas que são normativas ou descritivas, então a pergunta fica: todas as leis e regras e práticas são para hoje? A resposta seria não. Mas todas as coisas, como nós lemos em 2 Timóteo, são proveitosas para o nosso ensino, nossa compreensão. Então, o legado da igreja também é visto assim. Existem essas duas ideias, as coisas que são normativas para a igreja, quer dizer, que estão valendo para hoje, e as descritivas, descritivas que a igreja passou a vivenciar naquela época, mas passaram com o tempo e não são regras para a gente hoje ou normas que devem dirigir nosso governo, nossa forma de agir. Então, até quando se fala de práticas, eu dou exemplo também dos dons do Espírito, né, e outras questões que aconteciam no início da igreja, que deram impulso à igreja, mas a gente não estaria dizendo, não, isso está valendo para hoje, né?
Então, nós fazemos essa diferença. Nós temos dois cargos, então, que nós falamos, que nós consideramos normativas, né? Duas situações seriam pastores e diáconos. E temos as situações descritivas. Então, vamos pensar em alguns personagens que pertencem ao legado da igreja, né? Mas que a gente não tem hoje, por exemplo. Os apóstolos, eles foram a base para a formação e expansão da igreja, assim como a formação da sua doutrina. A igreja foi formada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, como diz em Efésios 2, de 19 a 20. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Já também em Atos 2, no início da igreja, você vê no verso 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, veja a importância dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E temos aí as qualificações também do apóstolo, que fica complicado para a pessoa se autodenominar apóstolo hoje. Eles eram testemunhas do Cristo ressurreto, né? Muito importante essa qualidade. E foi visto naquela escolha de Matias, no início aí de Atos, capítulo 1, você vê a escolha, os apóstolos queriam um sucessor para Judas, né? Mas eles eram, antes de tudo, testemunhas do Cristo ressurreto, estavam vendo para isso também. E os apóstolos, eles tinham uma missão e eram treinados e enviados por Jesus numa missão. Então, eles tinham essa missão de formar a base da igreja. Como nós vimos, a doutrina também era colocada como a doutrina dos apóstolos. Se você quiser aprofundar mais, pode ler naquela escolha do Matias, em Atos 1, mostrando que eles se consideravam um grupo dos 12, como era chamado, e os 11 agora eles queriam escolher um sucessor. E também na qualificação dos apóstolos, eles eram reconhecidos pelos demais apóstolos, né? Eles tinham poder e autoridade especial, né? E Paulo foi o que foi chamado depois, né? E a gente tem todo o testemunho, relato dele, um chamado direto de Jesus Cristo, né? E foi também treinado e teve suas informações direto de Jesus. Então ele defende isso nas epístolas dele, e ele foi qualificado e inserido, né, por Cristo e aceito pelos outros apóstolos também. Você vê um grande respeito que os outros tiveram pelo apóstolo Paulo como alguém realmente escolhido por Jesus e atendendo às qualificações. Paulo, volta e meia, estava defendendo seu apostolado, sua autoridade, seu chamado. Então, a gente tem isso aí bem claramente nas Escrituras. E isso levanta agora um assunto muito interessante, a questão da sucessão apostólica. Eu me deparei com isso quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, numa escola em João Pessoa, onde eu tive um professor de religião que falou aquela história que Pedro, primeiro Papa, aquelas coisas todas, e eu desafiei o professor. Aí na época ele disse: olha, Roger, então você faça seu estudo e você vai apresentar essa sua versão na próxima aula. Então os outros colegas tiraram muita onda: olha, Roger, agora você está com uma situação, desafiou o professor e tal. Eu fui em casa e realmente procurei estudar, me aprofundar, peguei a ajuda dos meus pais e me preparei e vi que realmente essa situação de sucessão apostólica é uma forçação de barra, que não tem respaldo bíblico. Então você vai ver que isso é definido por vários grupos aí, onde se fala que um é apóstolo, aí depois o outro é apóstolo, mas nós não temos evidências para isso. Inclusive, você vai achar alguns exemplos de pessoas chamadas de apóstolos no sentido mais amplo, que a palavra apóstolo
é uma pessoa enviada com uma missão especial, específica. Por exemplo, você vê Barnabé, chamado de apóstolo, junto com Paulo, em Atos 14:14. E em Filipenses 2:25, eu vou mostrar um texto onde se usa a mesma palavra traduzida apóstolo para um mensageiro. Filipenses 2:25 diz assim: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro, aí a palavra que seria traduzida apóstolo, no grego é a mesma palavra, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Veja, então, este era um indivíduo que era chamado apóstolo, porque ele era mensageiro enviado pela igreja para atender numa missão especial. Nesse caso aqui, ser bênção na vida e ajuda na vida do apóstolo Paulo. Então, tem outros textos aí, se você quiser anotar e ver, Romanos 16:7, 2 Coríntios 8:23, onde você vê pessoas chamadas apóstolos, mas eles não eram dos 12, não tinham essa sucessão apostólica, não tinham a mesma autoridade como os apóstolos, que foram realmente a base que Jesus usou para a fundação da sua igreja. E o próprio Jesus foi chamado de apóstolo. Em Hebreus 3:1, diz assim, Hebreus 3:1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus olhos, seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, ele era sumo sacerdote, mas ele era apóstolo de Deus Pai. Então, ele veio ao mundo enviado com uma missão, né? Então, ele cumpriu isso aí, a gente sabe disso, mas ele era chamado de apóstolo nesse sentido mais amplo também e bem específico no caso dele. Então, eram pessoas que tinham esse papel. Uma outra palavra que aparece também nas Escrituras, no Novo Testamento, em relação à igreja, eram profetas. Como tinha profetas no Antigo Testamento, né? Apareciam pessoas na igreja primitiva, e se a gente estudar com cuidado, muitos eram ligados aos apóstolos, né? Ou os próprios apóstolos, que também profetizavam em alguns instantes, e outras pessoas mais. Não foram pessoas eleitas, escolhidas na igreja, esse aqui vai ser um apóstolo. Não. E não tem nenhuma instrução, olha, o profeta na igreja deve ser assim, assado. Não tem instruções. Então é por isso que nós falamos que são situações descritivas, situações que existiam no início, no nascimento da igreja, naquele primeiro impulso da igreja, mas não são cargos que seriam permanentes para a gente hoje. E no sentido mais amplo, o profeta, ele proclamava a palavra, né? Então, nesse sentido, a gente profetiza hoje, a gente usa a palavra, a gente fala de coisas que a Bíblia fala, mas não é um cargo hoje para se buscar ou procurar oficializar. E também evangelistas, né? Evangelista você vê numa lista de pessoas que aparecem, mas também você não vê instruções, os evangelistas da igreja devem ter essas qualificações e tal. Eram pessoas com um dom, onde depois você vê um estudo dos dons nas cartas, nas epístolas, que mostram que tem pessoas que têm um dom natural disso. Então também não é um cargo eleito pela igreja e tal, mas também eles são exemplos, os que têm dom, né? São exemplos e nos ajudam os que não têm tanto o dom, mas eles podem aprender com alguém que é o evangelista natural. Então, passando então dessa lista aí, como nós citamos vários termos ou títulos, né? Nós vamos entrar agora na questão defendendo, como nós falamos, a ideia do pastor e diácono. E o que nós entendemos que aparece o título presbítero. Em algumas traduções é ancião, ou anciões. Então nós temos presbíteros e anciãos, a mesma pessoa, que é uma tradução de uma forma ou outra. E tem pessoas que
organizam, como a gente diz, denominações que organizam isso como um cargo especial específico, né? Mas se a gente vê no panorama do Novo Testamento, e nas epístolas e nos ensinos, é a palavra que mais aparece, que nós entendemos para o pastor da igreja, os pastores da igreja. Existe um padrão também evidente que todas as igrejas tinham, eram pessoas escolhidas, eleitos, apontados também, que tinham esse cargo de também, como o nome ancião denota, fala de idoneidade, né? A pessoa que tem maturidade, né? Não necessariamente tem que ser uma pessoa idosa, né? Não deve ser, não pode, não é especificamente só isso aí, mas uma pessoa madura. E também ancião era um termo usado, já conhecido da nação de Israel, por exemplo, né? Não era um título, um rótulo novo. Então era natural que a igreja entendesse que tinham pessoas que lideravam a igreja, que eram conhecidos como anciãos, ou presbíteros no caso, né? Então, temos aqui, por exemplo, Atos 14, 23, que diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E Atos 20 e 17, tem um exemplo aqui, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E em Tito, capítulo 1 e verso 5, Paulo, escrevendo para Tito, diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então, mais uma vez, você vê uma questão de mais de um, geralmente nas igrejas, tinha uma pluralidade de presbíteros ou pastores, que a gente vê de hoje em dia também. Uma igreja, ela quando começa a crescer, a demanda de ter mais de um ministro, né? Pessoas com várias responsabilidades liderando o rebanho, que seria complicado para uma pessoa só. Aí nós entramos nos outros dois termos usados, tem presbíteros, tem pastores e bispos também, que aparecem. Presbíteros são chamados também de pastores ou bispos, né, no Novo Testamento. E o interessante é que a palavra mais usada hoje é pastor, porém é o termo menos usado, né, no Novo Testamento para falar da função específica, o substantivo, né? O pastor, parece que aparece uma vez só, né? Mas pastorear, o verbo aparece mais vezes, com certeza. Inclusive, pastorear, o dom de pastorear vidas é também um dom que a pessoa pode ter e deve ter. Isso independentemente até da idade da pessoa. A pessoa tem Cristo, tem crianças que cuidam das outras crianças e tem um dom natural, né? Mas isso é diferente e não é. A gente está tratando aqui agora de um cargo. Então, mais uma vez, palavras são usadas e termos que falam de pessoas, né? E até, como a gente falou, dons, né? Habilidades, mas também como oficiais de igreja, né? Então, o bispo aparece também, literalmente, e cada um denota, se a gente pensar assim, ancião ou presbítero, sua maturidade, a pessoa qualificada para liderar pessoas, né? O pastor, uma pessoa que cuida, alimenta, se preocupa, né, com o rebanho, em cuidar do bem-estar do rebanho. E o bispo, literalmente, seria um gerente, um supervisor. Literalmente, é olhar por cima. Então, se você está numa loja qualquer, você tem algum problema, você diz: eu quero falar com o gerente. Então, você tem uma pessoa que tem a visão e a autoridade sobre o todo. Então, bispo também aparece e nós entendemos um outro termo para o pastor, que nós chamamos hoje em dia o pastor da igreja, né? Os pastores da igreja. Mas essas são em síntese, aqui
os três termos que a gente entende como sendo três termos para a mesma pessoa, ou as mesmas pessoas, pensando assim. E por exemplo, numa equipe pastoral, um pode ter uma função mais, um pode ter um dom melhor até de cuidar de vidas, o outro já é mais administrativo, né? É muito bonito ver como Deus organiza a sua igreja, como Ele coloca também a seriedade desse cargo. Não é uma coisa para novatos ou pessoas inexperientes. Claro que a pessoa tem que ganhar experiência. Então, quando a pessoa entra numa equipe pastoral, às vezes ganha experiência com outras pessoas ao redor que tem mais, evidentemente. E o nosso alvo em Koinonia sempre é treinar líderes e ver no rebanho pessoas que aparecem, que têm dons e reconhecimento da comunidade. Em Efésios capítulo 4 e 11, agora vamos ver aquela lista que eu acabei de falar de vários, né? Vários aqui, e explicando, mas ele diz assim, Efésios 4 e 11, Paulo escreve, e ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E esse último, pastores e mestres, a tradução melhor seria pastores mestres, né? Por exemplo, na lista de qualificações de presbíteros, eles devem ser aptos a ensinar, né? Então aqui a tradução seria pastores, pessoas que cuidam, né, de vidas e ensinam, né? Então seria mais uma vez as funções colocadas. E essas dádivas a Deus, você diz, mas como é que os apóstolos foram dados para a gente? Foram dados para nós, né? Você vê a base, a teologia do Novo Testamento para a igreja, a eclesiologia até, foi escrito pelos apóstolos. E são os ensinos que nos servem até hoje. E os profetas também, né? Formaram o início da igreja. Evangelistas e pessoas ainda têm dom para isso aí hoje. Mas voltando à ideia aqui, que nós entendemos que Deus levanta esse cargo de pessoas que vão cuidar espiritualmente da igreja, né? Então, esse seria pastores, né? A gente chama de pastor hoje, mas tranquilamente, se fosse comum para a gente, é o bispo da igreja, ou o ancião aí, né? Mas a gente, o presbítero, né? Mas talvez isso tire a dúvida, por que nossa igreja não usa os termos? Pode até usar, né? Fica estranho porque hoje em dia é mais conhecido, o líder de igreja é conhecido como pastor. E nós entendemos assim, mas nós levamos mais a sério as qualificações, né? A forma que a Bíblia coloca, né? Esta função como algo muito importante para a igreja. Pois bem, gente, a gente vai parando por aqui e na próxima a gente vai falar sobre o diaconato. Acho que aí vai ser também interessante, mas seria lembrando que as igrejas históricas, as igrejas batistas históricas, né, e a nossa se qualifica assim, seriam igrejas que têm como oficiais, né, o pastor e o diácono. E eu espero que isso tenha ajudado. Estamos à disposição para perguntas, intercâmbio de ideias, e entendendo que eu fiz um pequeno resumo e tive que correr um pouco pelo tempo limitado, mas que Deus nos dê compreensão, sabedoria, que nossa igreja seja bênção, né? E que vocês orem pelos seus pastores, né? Precisamos muito de oração, sabedoria, e também que nós possamos ser bênção na vida das pessoas e sermos abençoados por vocês, porque com certeza é um intercâmbio. Deus abençoe a todos.